não é só isso, né? Tem muito mais coisas. Então, a gente sai falando e às vezes perde algumas riquezas, né, que a gente está falando aí na gravação. Tem muito mais coisa, tem de todos os tipos, né? Mas só se fala na ayahuasca. Porque é uma planta muito poderosa, né? Ela é muito poderosa. Eu entendo. Eu me iniciei no Daime. Eu fui 3 vezes no Daime. Não sou contra, não, de um ritual xamânico lá em Gonçalves, na Mantiqueira. Eu não sou contra. Achei interessante, eu acho que ajuda, mas eu não faria, assim, não é a minha praia ficar com frequência, assim. Eu acho que em determinados momentos pode ajudar, né? A gente passar por algum outro nível, assim, me impulsionou, por exemplo, depois que eu fiz aqui a iniciação, eu consegui ser impulsionada e aí logo depois disso eu fui para Mantiqueira e fiquei um tempão lá, né? E foi um movimento bastante importante na minha trajetória. Mas voltando aqui, eu estava falando me lembrem aí, por favor. Estava falando do Xing. Sim. Que estava dentro dessa leitura de hoje, está. Que a gente vai falar sobre o Xing, né? Mas eu ia falar o que sobre o Xing, gente? Me lembrem. O que a gente estava falando antes? Que você falou que na leitura de hoje ia ter alguma coisa do Xing. A gente estava falando da ancestralidade, das dos questões xamânicos. Dos conhecimentos ancestrais. Aí eu falei do xamanismo, você entrou... Sim, lembrei. É que nesse livro ele foi compilado, digamos assim, e foi meio que editado por um cara que estuda e tal, mas é bem acadêmico, né? Ele não chegou a ser iniciado, como a gente teve esse contato tão próximo com o mestre, né? Então, ele fala do Xing como sendo mais ou menos em torno de 5.000 anos antes de Cristo. Mas é antes, né? O Xing, o Fuxi, porque o Fuxi foi na verdade, uma tribo Fuxi, né? E teve o principal Fuxi, o primeiro de todos, né? Que foi esse que recebeu o Xing, né? No curso a gente entra bem nisso, mas assim, falando en passant para vocês. Isso foi em torno de 7.000 antes de Cristo, né? Então, é muito antigo. Então, é algo realmente... E é antigo e, ao mesmo tempo, futurista, porque ele estava na beira do Rio Amarelo, né, que os chineses chamam de Via Láctea, né, olha só. E ele, de repente, sai um hipopótamo do rio, diz a lenda, né, mas eu acho que tudo é história, com uma esfera de um metal desconhecido em cima das costas, e nessa esfera estava codificado toda a origem e princípio do universo. E esses códigos, né, o Fuxi decifrou e montou toda a estrutura do Xing, né, que é a matemática binária, que é o Yin e o Yang, né, os 5 elementos, os trigramas, os 8 trigramas, né, e os 64 hexagramas. E aí depois, mais para frente, na época de mais erudição, né, de reis sábios e tal, eles já era uma era de mais intelectualidade, de fala, de escrita. Aí eles fizeram isso por escrito, né? Decodificaram tudo que o Fuxi tinha feito e aí escreveram os julgamentos, as imagens, as linhas do I Ching, né? E o Confúcio finalizou, foi o último que finalizou com as imagens, né? O Confúcio é o mais conhecido. Mas foram 4 autores. O primeiro foi o Fuxi, né? Que é esse mais antigo, né? Que se diz que ele tinha essa companheira, irmã, mulher, enfim, não sei, a Nugô. Eu falei disso lá naquela aula do Sagrado Feminino para vocês, né? Porque é uma outra figura importante feminina também no taoísmo, né? E aí eles teriam cada um ido para um canto do mundo, né? É muito interessante essa história. Mas é isso, Cris, vamos lá. Fala aí também você, aí a gente já começa o nosso mantra, a nossa meditação e o estudo. Eu sou Cristina, eu moro no Rio de Janeiro, numa serra, em Nova Friburgo, onde eu moro num sítio, Lumiar, que é no meio da Mata Atlântica. E é um lugar também muito maravilhoso, um paraíso. E eu sempre morei em Niterói,
Mas quando veio a pandemia, 4 anos atrás, eu vim, no período da pandemia, vim morar nesse sítio, né, que meu marido, a gente tem. E aí eu nunca imaginei que eu moraria aqui por conta do trabalho. Eu sou uma neuropsicopedagoga, que dou consultoria para psicopedagoga, para escola, e era completamente envolvida em Niterói. E com a pandemia eu descobri que eu podia trabalhar online, vim para cá e nunca mais voltei para Niterói, entendeu? Para quê, né? Para quê? Aí o mundo online me permitiu ficar aqui. E também sou uma buscadora, mas há 30 anos atrás eu encontrei o budismo e me identifiquei por completo e gosto muito, mas sou curiosa, acho que tudo complementa, né? E também, como praticamente nenhum conhecimento sobre o taoísmo, também me sentia atraída por aprender mais um pouco. O mestre falava que o budismo é primo do taoísmo, né? Eles são Você falou isso no outro dia. E aí a diferença é que o budismo ele foca mais na iluminação da consciência, né? Mais na parte da consciência. Mas nem todas as linhas de budistas elas dão valor ao corpo físico, né? Nem todas. Já o taoísmo, o foco principal, assim, a coisa bem principal mesmo dele, o foco é a iluminação da consciência, mas com a saúde e a longevidade do corpo, a alquimia, né, no corpo, né? Que é a transmutação, literalmente, do nosso corpo. Eles acreditam que a gente consegue transmutar, né, regenerar o nosso corpo totalmente e criar um corpo, um feto sagrado, né, um outro corpo, e a longevidade desse corpo. Dizem que, inclusive, tem mestres que fizeram juramentos aí para ficar até conseguir, né, que o último ser humano ascensione, né, e são mestres imortais, mas eles não ficam aparecendo, né, eles se resguardam, né, e muitos mestres da antiguidade também, que tinham 200, 400 anos, né, dizem, né. Então, para que você possa estar no planeta para ter mais tempo para fazer a sua obra, né, tanto a sua obra interna de alquimia, quanto a sua obra no planeta, né, de ajudar as pessoas, de ajudar o planeta, né. Lembrando que essa alquimia que eu cito aqui o tempo inteiro, né, que foi a base de toda a minha formação, que o mestre Wu Zhisheng, né, que foi o meu primeiro mestre, que era um chinês que veio de Taiwan pequeno, de família, né, tradicional, o pai era mestre de Kung Fu, de Tai Chi Chuan, de acupuntura, de tudo, né, e ele também foi para esse lado. Ele teve toda uma formação, então ele falava e lia chinês erudito e traduzia para o português, né? Foi um grande privilégio que a gente teve. E aí o Cheng contava essas histórias, né? Porque ele teve o privilégio também de ser iniciado por mestres de altíssima linhagem, né? Quando a gente foi para Taiwan, em 91, para fazer a iniciação como monges, nós fomos iniciados por 2 mestres dele lá, um mestre mais ritualística, né, de como monges, assim, no mosteiro, e o outro mestre de alquimia mesmo, né, de meditação, que já ascensionou, né, se diz que ele ascensionou e não fez a passagem, porque era um mestre de muito alta, digamos assim, um trabalho muito alto que ele fez espiritual, e ele era da 7ª geração, da 7ª linhagem de Lao Tse, né? Então, nós que fomos iniciados por ele somos da 8ª geração, né? E ele passou para a gente uma chave de meditação, né? De trabalho de meditação, que a meditação é baseada na respiração e no foco em alguma chave. Então, vocês têm, você tem chaves que são de um nível mais inferior, né? Mais perto dos chakras básicos, e são, às vezes, com referências mais físicas, né? E tem chaves, né, que são portais, na verdade, que são de uma alquimia de um nível bem superior, né, que aí já são portais, chaves, não necessariamente físicas, né, mais elevadas. Foram essas que a gente estudou. Então, tem muita gente que fala de alquimia, e até a alquimia taoísta, esse termo, mas relaciona a outras coisas, tantra, a parte mais sexual, isso e aquilo, né, e não tem nada a ver com essa alquimia que a alquimia realmente
clássica, né? Alquimia realmente original, digamos assim, né? Então, só para deixar bem claro isso. Então, vamos lá? Vamos. Senão a instrutora aqui, a transmissora, que eu acho melhor, só o canal, não para de falar. Eu só não falo mais de manhã cedo porque eu estou meio sonada e é uma aula só de movimento. Senão eles iam encher o saco de mim. Vamos lá, a gente vai fazer o mantra da Domu, então, os mantras da Domu, né? Relembrando, eu vou explicar cada um deles. Aí a gente vai ficar, por enquanto, estamos um pouquinho de tempo meditando, né? Uns 5 minutos no máximo, no final, no início e no final. E no meio a gente estuda o capítulo 2, beleza? Beleza. Então, enquanto eu estou fazendo o mantra, vocês podem. Eu não consigo relaxar muito se vocês forem ver a gravação, eu fico, meu Deus, olha a cara que eu estou quando meditando no online, eu toda tensa, assim, porque aqui é muito quente, né? Eu já fico agoniada, às vezes tem mosquito, aí eu tenho que ficar olhando se está tudo bem, não sei o quê. Então, eu não consigo relaxar muito. Então, nem olha para minha cara, fecha os olhos, entre na meditação de vocês, lembrando para a referência nossa, então, que é a única chave que eu posso passar para vocês, que a outra não tem autorização de transmitir, essa que a gente recebeu em Taiwan, que é o quê? 4 dedos abaixo do umbigo, Tantien, que é um local muito poderoso de captação de energia e de cura do nosso corpo. Se a gente coloca as 2 mãos em cima do Tantien, 4 dedos abaixo do umbigo, e foca ali, junto com a respiração suave, tranquila, natural. Porque às vezes a respiração demora um pouco para ficar suave e tranquila. A gente não tem que ficar forçando, sem nenhuma rigidez, sem nenhum extremo. Aqui é o caminho do meio, naturalidade. O tal fala o tempo inteiro de naturalidade, tá? Então, mão direita em cima do Tantien, mão esquerda em cima da mão direita, ombros relaxados, tenta dar uma relaxada no corpo inteiro, topo da cabeça apontado para o céu, olhos fechados. Eu vou falar brevemente de cada mantra e depois eu vou fazer os mantras. E aí, quando acabar, eu vou guiar um pouquinho a meditação. E o sino não funciona aqui, né? Então, eu vou ter que falar na hora que acabar, tá? O primeiro mantra é a invocação da Domu, que é a Mãe das Estrelas, Sagrada Mãe das Estrelas, Senhora do Destino. É o culto que alivia a enfermidade, nos tira de acidentes imprevisíveis e sofrimentos. Proteção contra males e enfermidades. O segundo mantra é a autêntica palavra da sabedoria para abrir a consciência. O terceiro mantra é a autêntica palavra da visão universal, visão global das coisas, percepção extrasensorial. O próximo é a autêntica palavra de aumento da sabedoria e reforço da sabedoria. O penúltimo é a invocação do coração da Domu, é o mantra principal, que pode destruir todas as perversidades, doenças crônicas, anular desastres, curar ferimentos de insetos venenosos, afastar os homens da maldade. E, por último, o mantra de invocação do coração da Ursa Maior. Esse aqui é um chinês muito, quase que uma coisa de uma outra língua, assim, ancestral, não é um chinês mandarim, tá? Então, é uma pronúncia diferente. Então, vamos lá. Então, vamos cumprimentar a Domu, então, pedir para ela nos orientar e que eu seja somente um canal sem o meu ego, transmitindo para vocês os ensinamentos do capítulo 2 e podendo transmitir para vocês a energia dela através dos mantras, para que vocês tenham uma meditação bastante contemplativa, natural e benéfica. Se xingwei min li, xi tian zou bo da ci guan zong zhen kong miao shen fa wan xi, bu san shen yin tian mo tso jing guan so tso ze ye shen hui bao tso shen ze gui shen zi ze shen lin zong yi zhen shi. Wei Sen Jia Yin Fu Zong Sen Yo Na Ro Tsen Min Ta Tse Shen Sen Lai Jo Ko Ta Bei Ta Yin Ta Sen Ta Tse Sen Te Jo Guan Tian Ho Mo Li Tse Tian Ta Sen Yin Min Tao Mo Tian Zong Zi Hui Zhen Ye Am Polai Polai Sa Polai Sa Polai Ini Lie Milantoni
Hano Hano, Saliu, 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 Sarro, Imuzenhen, Sarro Imurrumpo, Sarro de Dishimpo, Sarro Polai, Polai, Guampo, Guampo, Impudim, Saforro, Zen, Zir, Zenyen, Danya, 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 Tam, Bitso, Bitso, Polai, 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 Nie, Polai, 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 Nie, Polai, 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 Nie, Funituni, Polai, 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 Nie, Polai, 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 Nie, Polai, 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 Nie, Funituni, Polai, 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 nie, polai, 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 nie, polai, 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 nie, funituni, zurlai, zurlai, mito, funituni, dilli, dilli, moji, funitu, moji, funituni, safo, safo, saforro, domo, shinzu, namolai, danandolai, ye, ye, dani, eto, ajamosi, mojamosi, adomosi, Kobilai moci, morro, kobilai moci, adantona moci, mulher puye moci, namoso idoji, lajitsa, mo, safá, sadan fananso, safadan lai, safá saí, bonalai fe, piau, safarro, namo samando, moto, namani, de mansarro, Peido Shinzu, Amgodina, Jijina, Lailona, Shidana, Tsachina, Botuna, Banyena, Ham, Jototo, Odoto, Joshito, Poladiloyeto, Jolodito, Shito, Saporro. Podem manter os olhos fechados, vou meditar um pouquinho com vocês. Mantendo a respiração natural, focando no Tantien, 4 dedos abaixo do umbigo. Só contemplando naturalmente. Não lutem contra os pensamentos que vierem. Quando a gente luta, eles ficam mais fortes e tomam a nossa atenção. Todas as vezes que vocês perceberem que estão focando nos pensamentos, voltem a sua atenção para o Tantien, para a respiração, somente. Deixe o pensamento passar. E emane um sorriso interior.
Faz uma respiração um pouco mais profunda. E aos pouquinhos vai voltando, mexendo um pouquinho as mãos, ainda de olhos fechados. Pode balançar um pouco o tronco levemente para frente, para trás, de um lado para o outro. Um círculo para um lado, um círculo para o outro. Mantendo isso. As mãos estão quentinhas, passa no rosto, faz uma massagem, aquece os olhos. Vamos voltando, abrindo os olhos aos pouquinhos. Tudo bem? Como foi para vocês aí? Foi tranquilo? Algum comentário? Super tranquilo, uma delícia. Foi extremamente relaxante. Que bom. Acho que todo mundo já tinha escutado o mantra, só o Felipe que não tinha escutado o mantra da Domu. Você já tinha escutado, Cris? Já. Não? O que você achou, Felipe, dos mantras da Domu? Ah, achei maravilhoso. Achei a sua leitura muito doce, muito. Eu entro num lugar assim extremamente profundo, né, com mantras. Mantras, eu me conecto num lugar de muito autocentrado, assim, e eu deixo levar, porque eu sou um cara muito mental. Então, confesso que eu me deixei levar. E foi potente. Que bom. Senti meu corpo muito Esses mantras são bem poderosos, são muito poderosos. senti meus olhos bem úmidos, assim, senti meu corpo muito ativo, muito nutrido, enfim. Que bom, que bom. O Qigong ajuda também, né? Que vocês fizeram de manhã cedo, né? É, É, então, eu vou recomendar, a Eliana não preciso, que participou, mas Cris, eu não sei se você chegou a ter oportunidade de ler o primeiro capítulo que nós estudamos, porque acho que teve uma aula que você não conseguiu participar, ficou sem sinal, alguma coisa assim, né? E Felipe, caso você não tenha conseguido ler, se puder ler, eu recomendo. É um capítulo muito importante, muito interessante, né, Eliana? A gente estudou sobre a meditação contemplativa, a meditação de concentração. Ao mesmo tempo, é um capítulo bastante profundo. Bom, a gravação está lá no YouTube também, se vocês quiserem, tá? Botar para escutar, porque precisa ficar olhando, né? Escutando dá certo. Pode estar fazendo alguma coisa escutando. É um texto que é bem profundo, assim, eu tentei, digamos assim, decifrar ele o máximo possível, né? Mas é um texto bem profundo, assim. Então, a gente tem limitações também, mas foi bem legal, né, Eliana? Foi. Nossos últimos estudos nele foram um capítulo bem importante. O de hoje é um capítulo mais leve, mais rápido, mas esse primeiro rendeu, acho que umas 2 ou 3 aulas, né? Foram duas, eu acho. Não, acho que já tem 3 aulas gravadas já. Acho que essa é a quarta, se não me engano. É. Fora do sagrado, ainda tem a do sagrado também, né? Que foi uma aula extra. Sim. Então, é um capítulo que vale a pena, que vai ajudar vocês bastante nesse processo da meditação também. uhum, E é a base do livro, né? O início do livro, tá? tá. Então, se vocês quiserem pegar o texto aí, é um pouco pequeno, né, no celular, não sei se vocês estão com o computador. Eu vou abrindo aqui a apresentação enquanto isso. E aí, se vocês, na leitura, vocês tiverem dúvidas, podem me chamar lá no WhatsApp, tá? Ou trazerem as dúvidas aqui também para a próxima aula. Acho que já vai aparecer aí. Tá?
Pronto. Então, é nossa prática. Felipe que entrou agora, esse aí é meu, digamos assim, minha logomarca, né? Eu usava Uhum. como empresa, que eu tenho, na verdade, eu uso ainda, né? Mas eu fiz ela mais simplificada para usar, assim, acabei indo para um caminho mais, depois de uma mentoria, me orientaram a fazer um caminho mais personalizado também. Uhum. É o meu carimbo chinês, que a gente ganhou o nome desse mestre, né? Que nos iniciou. Então, meu nome é Banin, por isso que eu escrevo Denise Banin, né? Quer dizer, brilho do orvalho. E em volta são os bambus, né? Que tem a ver com a questão da natureza. Para os chineses também significam os 10.000 seres, né? Que é a representação de todos os seres, né? 10.000 como se fossem todos os seres que existem, né? Uhum. E também remete à questão da construção sustentável, da permacultura, da bioconstrução, que é uma área que eu sempre me interessei, né? E que está dentro do meu trabalho. Então, vamos lá. Essa é a capa do nosso livro, para quem quiser comprar, pela editora, acho que pronuncia Mauad, não sei. O Zheng é esse mestre, que já faleceu, esse primeiro mestre, né, que nos levou para Taiwan. E aí, acho que eu já mandei para vocês isso também, que é a contracapa do livro, tá? Para que possamos encontrar o caminho. Aí, esse livro, eles escrevem em pinyi, que é uma transformação que teve do mandarim e tal, eu acho horrível, né? Mas virou uma coisa assim para todo mundo entender, porque o chinês realmente tem alguns níveis assim mais complexos, né? Mas em vez de eles falarem Tao, que eu acho muito mais bonito, eles falam Dao. Então, todas as vezes que tem Dao, eu vou estar lendo Tao, tá? E foi assim que eu aprendi também. Então, para que possamos encontrar o caminho Tao, precisamos encontrar o silêncio e a quietude interior. Precisamos resgatar uma condição de transparência em relação ao ambiente externo. O que é essa condição de transparência? Né? A condição de esvaziamento, né? É de você estar vazio, transparente, que qualquer coisa que venha, entra por você e sai, né? Você não tem um apego, você não tem uma intenção, tá? Então, a gente precisa estar com esse esvaziamento, que também é esvaziamento para receber todos os seres, né? Que é a abrangência também da Terra, a Terra recebe todos os seres, praticando silêncio e a quietude interior. E aí não importa o ambiente, se ruidoso, barulhento, agitado ou tranquilo, não importa onde você esteja ou o que ocorra, o verdadeiro silêncio e a quietude interior devem permanecer inalterados, independentemente de qualquer fator externo. Para podermos alcançar esse estado, precisamos possuir um certo grau de tranquilidade, precisamos nos sentir bem. É impossível alguém encontrar um caminho interior de paz se estiver remoendo algum sentimento. Para retornarmos ao tal, ao absoluto, precisamos primeiro recuperar o nosso bem-estar e a nossa paz interior. É por isso que tem, dentro do taoísmo, ele tem é uma vivência, né? É um estilo de vida, né? Não é uma religião. Tem a gavetinha lá da religião, mas ele não é uma religião. Então, ele vê as coisas de uma forma sistêmica, holística, né? Então, não adianta só a gente ler o texto do mestre e a gente meditar. Por quê? A gente estava falando sobre isso na aula hoje de manhã cedo, de Qigong. A gente precisa ter a prática corporal também, porque a prática corporal, ela equilibra a prática espiritual, né? É uma condição, assim, fundamental para isso. E ela ajuda a gente a ter saúde, a baixar o fogo, né? Que é muito excesso de mental. Então, então, por isso que o taoísmo tem a preocupação com a medicina chinesa, com a alimentação, com o Qigong, Tai Chi Chuan, com o Gifu, que são práticas para a gente trabalhar o corpo, porque eles se preocupam em a gente ter uma manutenção, um corpo saudável, longevo, né? E também que esse corpo ele consiga a gente fazer exercícios puxando os meridianos de rins e bexiga aqui atrás da perna, né? Bastante base de cavalo, base para as pernas, para que toda a energia que está muito alta, esse fogo abaixe. Então, a gente aumenta a energia da água, que é das pernas, e fazer esse fogo abaixar. Excesso de mental, dor de cabeça, inflamação, febre, tudo isso em fogo alto.
tá? Muitos sentimentos. Então, é só a partir dessa condição que a gente pode encontrar um caminho que está além da forma e das linguagens. É ao trilhar esse caminho, vivenciando e integrando a nossa vida diária, podemos nos unir ao tal. Isso a gente já tinha lido, mas eu estou dando só essa recapitulada aí por causa do Felipe, tá? Então, vamos lá, deixa eu pegar o meu livro aqui, porque essa letrinha é muito pequena, não enxergo. Então, hoje a gente está falando da mutabilidade, a constante mutação, a gente vai falar da mutabilidade, e vamos falar também das ações não intencionais. Um dos 4 princípios básicos do I Ching, levando em conta que o I Ching é a base de toda a filosofia taoísta, então é a base da medicina chinesa, é a base do Feng Shui, né, do Feng Shui, é a base do Tai Chi Chuan, é a base de tudo, o I Ching. É o livro raiz, digamos assim. Então, o I Ching, ele fala de 4 princípios, que a gente se aprofunda no curso, né? Eu vou falar aqui mais superficialmente, que é a mutabilidade, a imutabilidade, a transmutabilidade e a síntese, tá? Então, hoje a gente vai estar falando da mutabilidade. O que é a imutabilidade? O próprio tal é imutável, né? Ele é imensurável, ele é inominável, né? Você não consegue descrever, né? É algo assim que você não tem palavras para... E ao você começar a descrevê-lo, ele já não é mais ele, né? Já está no mundo, no mundano, né? Então, é algo imutável. Ele não muda, está sempre lá. Mas está em constante, ao mesmo tempo, transmutação de tudo que está vinculado a ele, está dentro dele. A mutabilidade é o mundo que a gente vive, né? É o mundo manifestado, em que tudo muda. A gente tem a noite, a gente tem o dia, né? A gente tem as fases da vida, tem os ciclos, as estações. A gente se prende, às vezes, em acontecimentos, mas achando que aquelas coisas são definitivas, e, de repente, a gente vê que não, que a vida está o tempo inteiro mudando, né? Nós nunca somos a mesma pessoa todos os dias, cada minuto. Então, a gente fala o quê? Da mutabilidade, né? Se não tivesse as estações, ia ser sempre frio ou sempre quente, né? A transmutabilidade é esse próprio processo alquímico de transmutação, né? Que é feito pela alquimia taoísta. E a síntese fala da síntese de tudo. Então, o capítulo de hoje, ele está falando da constante mutação. Então, eu vou lendo e vou comentando, tá, gente? Em geral, as pessoas receiam que, em sua prática espiritual, a partir de um determinado estágio de realização, ocorra a perda de sua personalidade, de seu eu. Porém, o que de fato ocorre quando um ser se realiza é o reconhecimento da sua existência como ser individual e, simultaneamente, um ser coletivo. É o resgate da consciência do próprio tal, ou seja, o resgate de uma consciência que envolve e transcende as consciências coletivas, cósmicas e terrestres. Essa consciência não se limita pelo tempo ou pelo espaço. É uma consciência em que o passado, o presente e o futuro se encontram no mesmo instante. Porque é uma consciência o quê? Do próprio tal, né? O tal, ele abrange tudo isso, passado, presente e futuro, né? Ele não tem limitação, né? Então, quando a gente consegue uma realização espiritual, fica a gente resgata essa própria consciência do tal, e a nossa consciência se funde com essa consciência, tá? Então, não é que a gente não tenha mais um eu, né? Só que não é mais um eu focado só no ego, né? Você tem lá o seu personagem, mas você está totalmente em comunhão, digamos assim, com essa consciência infinita, tá? Gente, qualquer dúvida é só chamar, tá? Eu vou indo, qualquer observação também, comentário. Devemos ter humildade para vivermos o lado material e mundano da vida. Porém, devemos ter força de vontade, perseverança e coragem para vivermos a infinitude do espírito.
Nosso corpo físico talvez não possa atravessar paredes, mas nossa consciência pode alcançar um estado infinito de ser, rompendo as barreiras do tempo e do espaço. Ninguém está limitado ou é proibido de fazer essa expansão da consciência, esse engrandecimento do espírito. O homem precisa encontrar esse engrandecimento do espírito para encontrar sua sagração. A sagração do homem é exatamente a recuperação da consciência infinita. Para resgatar essa consciência, é preciso que haja uma evolução espiritual semelhante à construção de uma torre de 9 andares. Temos que começar pelo chão, pela base, passo a passo, até alcançarmos o último andar da torre. Isso exige prática constante, não basta nos alimentarmos com elaborados discursos metafísicos. Bom, já tem várias coisas aí para comentar, né? Então, a prática espiritual, não adianta você falar, eu sou o monge que vivo aqui pedindo esmola na rua e por isso eu tenho uma super elevação espiritual. Tá, até pode ter, mas não adianta a gente ter só essa humildade do lado material e mundano da vida, ou ter uma atitude humilde também, independentemente de ser o monge ou não, se a gente também não tem um trabalho dessa comunhão, dessa infinitude do espírito. E para isso a gente precisa fazer o quê? Passo a passo, força de vontade, perseverança e coragem, tá? Para a gente viver isso. É um caminho de vida inteira, né? Eu fui iniciada em 91, eu sempre falo para vocês, eu me considero uma eterna aprendiz. Eu tenho material aqui que eu poderia dar o resto da minha vida para transmitir conhecimento de tudo que eu passei e não ia acabar, e eu ia continuar ainda me sentindo meio ignorante de tanta coisa que tem para descobrir e de tanta amplitude de consciência que a gente pode chegar, né, e que falta chegar ainda, né. Eu simplesmente fiz um voto de estar nesse caminho, mas não estou acima de ninguém, e pelo contrário, a gente parece que quanto mais a gente vê, assim, mais a gente vê que falta, né. Não sei se era Confúcio, alguém que falou que eu só sei que nada sei, né, um desses, assim, falou que algo nesse sentido, né. Acho que foi um ocidental, um filósofo ocidental, mas... Sócrates. Sócrates, né? Não, mas tem uma frase também, acho que não sei se é do Confúcio, agora eu não estou me lembrando. O Confúcio fala, né, que a gente só aprende também na prática, né? Ele tem uma frase que fala isso, que a gente pode ler, né, mas só na prática que a gente realmente vai incorporar, vai aprender, né? Então ele fala aqui que ninguém está limitado, todo mundo pode ter essa expansão de consciência, esse engrandecimento do espírito, né? E sem tomar ayahuasca. A ayahuasca é uma grande medicina. Mas os mestres dizem, até o Moody, não sei se vocês acompanham o Moody, eu gosto muito dele. Não sei se vocês conhecem o Moody. É um mestre, ele é Rastafari, e ele acho que é do Caribe, mas ele vive... ele segue uma linha meio indiana, assim. O cara parece ser bem sério. Ele é da Jamaica e vive em Portugal. Ele fica aí meio... É um figura. Vale a pena ver as coisas que ele fala, é um cara muito interessante. E eu já vi no outro dia ele falando foi uma pessoa perguntar para ele sobre a ayahuasca. E ele falou, olha, tudo bem, tem uma expansão de consciência, etc e tal. Só que é uma coisa como se fosse assim, que ele explicou, tentando explicar o que ele falou, assim. Artificial, digamos assim, passageira, por mais que seja uma coisa natural, da natureza, não é um processo que você faz através, naturalmente, de um movimento de meditação, né? De um processo meditativo. É um processo que você faz ainda com a ajuda de um fator externo, por mais que esse fator externo seja uma medicina natural, né? Então, eu sou super a favor de ayahuasca, acho que tem pessoas que às vezes estão numa situação tão assim que elas precisam, né? E eu, como eu falei, eu já usei, e se algum dia eu sentir que eu preciso, eu vou usar de novo. Eu já me iniciei em N coisas, né? Mas a minha iniciação principal, meu coração, né? Minha iniciação oficial é taoísta, né? É minha essência. Mas eu acho que tudo que é do bem da luz ajuda, agrega. Mas é importante a gente entender que é um caminho infinito, né? Assim como tal, a gente pode estar evoluindo infinitamente, e que é um caminho, pelo menos pela visão do taoísmo, é um caminho de naturalidade e é um caminho que deve ser feito através dessa alquimia taoísta que é feita pela meditação, tá? Então, ele fala o seguinte, quando ele fala homem, tá? Só uma observação, acho que eu já falei isso para vocês, não é homem
o masculino, o gênero, etc. O homem, na literatura clássica chinesa, é o ser humano, tá? Eles falam como homem, mas é o ser humano. Então, a sagração do homem, a sagração do ser humano, é exatamente essa recuperação da consciência infinita, tá? Então, quando um ser consegue essa consciência infinita, é chamado de um homem sagrado. E para a gente resgatar essa consciência, a gente precisa dessa evolução espiritual e construir isso passo a passo, tá? E aí, não adianta a gente ser um intelectualoide taoísta, um intelectualoide budista, um intelectualoide hinduísta, não adianta. A gente vai ficar só na mente, né? Ontem eu assisti uma live de um cara bem interessante, que ele trabalha com cabala aramaica. E ele falou o seguinte, que o ser humano, ele não está vivendo no corpo físico, ele não está vivendo nessa dimensão aqui da ação, ele está vivendo, ele se perdeu, né? Ele falou da árvore da vida e da árvore do bem e do mal, né? Seria a árvore da morte, né? Digamos assim, da dualidade, a árvore do mundo que a gente está vivendo. Então, ele falou uma coisa que eu fiquei assim, nossa, eu falei, cara, é isso, né? A gente está vivendo num mundo totalmente do mental, né? Em que as pessoas nem se falam mais direito, né? Nas suas próprias famílias, não se veem mais, né? É tudo celular, internet, mental, né? Se a pessoa não tem a consciência e a vontade de fazer uma atividade física, ainda é pior, porque fica mais mental ainda. E a gente está vivendo, é uma outra dimensão, se você for perceber, e o ser humano se perdeu nessa outra dimensão. Só que para ele conseguir ter uma evolução espiritual, ele tem que sair disso. Ele tem que sair dessa dimensão e ele tem que habitar o corpo dele e fazer esse equilíbrio que eu estava falando do corpo com o espírito. E estar aqui no momento presente. Mas você está aqui no momento presente, você tem que estar aqui no seu corpo. Você não pode estar numa dimensão só mental, né? Então, é muito interessante isso. E é um caminho que a gente tem que fazer passo a passo, não adianta ser extremado, né? Não dá para ser aquele, um dia eu faço, daqui a 2 anos eu faço, né? Mas também não dá para ser aquele hiper, super carrasco, exigente, rígido, de que eu tenho que me iluminar amanhã e eu vou ficar aqui 24 horas e vou procurar tudo, né? Então, o tempo inteiro o taoísmo ele fala do caminho da naturalidade, o caminho do meio, do centro, né? Não é nem uma coisa, nem, né? É o equilíbrio. O mestre Ma, continuando aqui, que é esse mestre que nos iniciou, que ascensionou lá em Taiwan, costumava dizer que quando se trata de desenvolvimento espiritual, devemos fazer um grande voto. Somente assim podemos ampliar a possibilidade de alcançarmos um alto grau de realização, mesmo que o objetivo final não seja plenamente atingido nessa vida. Caso façamos um pequeno voto, estaremos limitados pela pequena dimensão desse voto. Dessa forma, mesmo que alcancemos a plenitude de nossa realização pessoal, esta ainda será pequena e limitada. Então, o que é um grande voto? Eu não vou saber dizer para vocês especificamente, mas eu acho que cada um sente também o que é um grande voto, né? Para a gente, na nossa iniciação, foi o quê? Um voto da gente não só ampliar, expandir e evoluir a nossa consciência, mas a gente também preservar o nosso corpo o máximo possível, tentar fazer a nossa alquimia, né, do nosso corpo ainda nessa vida, né? De preferência, a gente nem ter que encarnar mais, né? Já conseguir fazer essa transmutação, essa ascensão, encarnar só se quiser encarnar, né? Que tem essa possibilidade, quando você consegue fazer essa ascensão. Então, isso é um grande voto, né? O que seria um pequeno voto? Não sei, né? Mas eu acho que a maioria dos seres humanos não tem essa dimensão de que pode e deve fazer um grande voto, né? Mesmo que você não consiga realizar ele nessa vida, né? Mas pelo menos você está num caminho maior, né? De uma busca mais profunda, digamos assim. Para iniciarmos na prática, temos que tentar anular as polarizações, o eu e o outro. Sim. Muda a página, por favor. Ai, perdão. Vocês estão conseguindo ler aí? Não é melhor ler no celular?
Tá, nem eu estou conseguindo ler aqui, está muito pequeno. Não sei, dessa vez eu acho que a foto não ficou muito boa, da outra vez eu ainda conseguia ler. Para iniciarmos na prática, temos que tentar anular as polarizações, o eu e o outro, nós e eles, os melhores e os piores, os bonitos e os feios. O primeiro passo para tentarmos resgatar o caminho é anular as polaridades, fazendo simplesmente o que deve ser feito. Portanto, anular as polaridades significa transcender o conceito de julgamento de polaridades. Né? Exercíciozinho difícil, né? Na teoria, não, legal, paz e amor, não quero saber de julgar ninguém, né? Mas é só a gente olhar qualquer coisa na internet, na rua, é automático. No outro dia eu me percebi fazendo isso. Falei, caramba, eu estava num Uber aqui na cidade, passei, aí vi não sei o que na rua, aí já, pum, aí eu, caramba, eu estou julgando, não sei o que. Aí você já... Mas é legal quando você consegue ter essa consciência, porque normalmente você não consegue. A gente faz no automático. Eu acredito que muitas dessas ferramentas que levam para essa iluminação da consciência, elas são ativadas não pelo não julgar, mas é pelo tomar a consciência ao julgar, né? Para que você se aproprie dessa experiência Uhum. e a partir dessa apropriação, você consiga se relacionar de uma forma íntegra, respeitosa, uma forma verdadeira, né? Eu tive uma terapeuta que era incrível em vários aspectos, e ela falava muito na personificação, né? Na personificação do seu medo, na personificação das suas sombras. Quer dizer, não se trata, portanto, de negar a existência, né? Ou de insistir na ausência, ou de fechar portas. Pelo contrário, mas de apontar a luz e de trazer com amorosidade para o ambiente aonde seja possível o estabelecimento de uma comunicação saudável, para que você se entenda consigo mesmo, né? E nesse aspecto, a fala, né, a respeito da ayahuasca é interessante porque é um alterador de consciência. Eu também tenho uma visão, eu também já participei de algumas cerimônias e tal, mas eu tenho uma visão de que a evolução, a transmutação, ela está num lugar de autoanálise, de uma auto-observação num lugar íntegro, com a presença de toda a galera que você tem dentro de si. Sentimentos, experiências, bagagens, medos e tal. Para que seja efetivamente uma experiência plena, né? Então, eu costumo me relacionar com essas questões dessa forma, assim, apontar a luz, agradecer pelo fato de ter tomado consciência a respeito de determinada manifestação e seguir me apropriando dessas experiências. Eu acho que é menos energia que se gasta e aquilo que se gasta é uma energia que já gera um resultado imediato. Né? Também acho, Felipe. No budismo, a gente fala que é a prática da plena atenção. E na minha vivência, eu observo isso. Quando, por exemplo, no mesmo exemplo de Denise, quando eu tomo consciência que eu estou julgando, na mesma hora que ele é liberado. É isso. Então, não é nem negar, porque a gente foi condicionado assim, né? Aos julgamentos, a tudo isso. Mas na hora que a gente toma consciência disso, na mesma hora isso libera, perde o sentido de você estar julgando, né? Acolher, né? Sim, isso que eu ia falar. Porque se você julga, né? Se você já começa a se condenar, se autocriticar, né? E a gente já tem essa tendência, né, de fazer isso, já meio que automático também. Mas se você ainda entra nessa, né? Realmente mergulha, é pior ainda, porque você está ainda mais na polaridade, né? E você não está julgando o outro, mas está julgando a si próprio, tanto faz, é julgamento, né? É isso. Então, tem que ter esse acolhimento, porque as sombras fazem parte da gente. A gente não é só yang, não é só luz. A gente também é yin, né? O que a gente precisa é enxergar os dois, e os dois estarem dentro da gente de uma forma harmônica, né? E a gente conseguir sair dessa polaridade, dessa coisa de confronto, e fazer aquele movimento do Tai Chi, né?
São duas energias que elas não estão se confrontando, elas estão se complementando numa dinâmica, né? Elas estão se unificando para virar o um. De dois, elas vão virar o um, que é o estado do onipotente que eu falei para vocês, né? Da unidade, que é o caminho que a gente tem que seguir, da polaridade para a unidade, da unidade para o zero, para o vazio. Aquela matemática que permeia o tempo inteiro, né? Então, é muito importante realmente esse acolhimento e enxergar realmente essas coisas todas, né? Então, o cara que eu estava falando da Cabala, ele estava falando o seguinte, que na Cabala, pelo menos aramaica, pelo menos o que ele fala lá, que a gente tem que enxergar essas questões nossas, né? Esses sofrimentos, digamos, essas situações que a gente passa, reconhecendo o aprendizado, né? Como é que ele falou? Até um exercício para praticar. Você pensa em alguma coisa que foi sendo difícil, que foi difícil para você, porque fala, como que é? Eu reconheço ou agradeço, sei lá, o aprendizado e eu fico com a potência, né? Porque ele fala que tudo que é feito pela luz divina é para o nosso aprendizado e para a nossa potência, né? Então, quando a gente julga, quando a gente não perdoa a si próprio ou os outros, né? A gente está justamente perdendo tempo e energia, né? A gente está carregando coisas e está atrasando o nosso caminho espiritual, a gente está mais pesado, tem menos espaço, né? Tanto que ele fala que a gente tem que ir tirando coisas, né? Ele traduz lá uma palavra aqui em aramaico que fala que, acho que é o ato da criação, o ato da criação é esculpir, né? Quando você esculpe, você vai tirando a matéria, né? Você vai tirando, por exemplo, uma cerâmica, uma pedra, você vai talhando, você vai tirando, né, para fazer a criação. Então, é justamente nessa retirada de coisas que estão excessivas, que estão pesando, nos atrasando e tal, é que você vai encontrando esse caminho. Ele até faz uma brincadeira do perdão, né? O perdão é uma grande perda, né? Um perdão é uma perda grande, grande perda. Que é justamente isso, né? Porque é tanta coisa, e é tão pesado, e demanda tanto tempo, tanta energia, né, que quando sai, parece que sai um trombolho, né? Mas aquilo lá te dá espaço para que você vá seguindo o seu caminho, né? Bem interessante. Vamos lá. Então, portanto, anular as polaridades significa transcender o conceito de julgamento de polaridades. No momento em que fazemos julgamentos, criamos um vício dentro de nós. Estamos a todo instante julgando. Havendo julgamentos, começamos a polarizar e deixamos de ter uma consciência que abrange, que aceita. Assim como a Terra, né? Imagina se a Terra fosse sair julgando todo mundo, não ia ter ninguém na Terra. E a Terra está o tempo inteiro recebendo, ela é a força mais receptiva, é a Terra, ela abrange, ela recebe, né? Ela não está indo contra a gente, né? Agora ela está tentando se regenerar, né? Mas não é uma coisa contra a gente, é para ela se salvar, né? E a gente é que está correndo aí atrás do bonde, né? Então, a partir do momento que você separa, que você julga, vê você e o outro, você já está entrando nessa polarização. E aí você não consegue ter essa consciência que abrange, que aceita essa consciência integrada com todo. Deixamos de conhecer o real e assumimos o ilusório. É como se na nossa mão reconhecêssemos apenas o dedo polegar, deixando de lado os outros 4 dedos. Estaríamos, então, assumindo uma identidade ilusória dessa mão. Na não ação e não palavra são 2 conceitos específicos do taoísmo. Não ação é o famoso conceito do wei, e não palavra é o conceito do buyan. Devemos entender não palavra como palavra não intencional, como palavra pronunciada sem intenção. O wei significa ação não intencional, é fazer simplesmente o que deve ser feito. No entanto, não devemos confundir a não ação com o não fazer nada. Constantemente, os mestres taoístas nos alertam sobre esse conceito que pode ser bastante distorcido. Isso é muito importante a gente sempre perceber, né? Porque tem muita gente que às vezes lê deixa eu ir passando aqui o slide. Tem muita gente que às vezes lê esses termos, né? E confunde, né? Ah, o taoísmo fala que não é para fazer nada. Não, não é fazer nada, é ação não intencional. O que é ação não intencional?
é a própria espontaneidade, a própria naturalidade. Você olha para as crianças, a criança fica pensando, só quando já vai ficando mais velho, está em situações assim, às vezes, né, como é que fala, Cris? Uma família disfuncional, alguma coisa assim, né? Mas a naturalidade, a espontaneidade da criança é justamente isso, né? Ela já sai. Felipe, você sabe, você tem criança aí, né? Ela não fica, eu vou falar aquilo, vou falar que nem a gente, né? Que a gente passa pelo todo um processo até a gente falar. E às vezes é super rápido, né? Esse processo. Mas o tempo inteiro a gente faz o quê? Intenção, desejo, apego, polaridade, julgamento. A criança não, né? E um ser que está um ser mais elevado, né? Nessa que está entrando nesse caminho, ele também começa a ser cada vez o que mais espontâneo, mais natural. E aí cai naquela situação que a gente comentou, acho que foi na primeira aula, né? Acho que a Cristina também falou sobre isso, que tem gente que estranha, né? Quando a gente começa a ser espontâneo e natural e começa a ser do nosso jeito e falar. Só que tem que ajustar no momento planetário, transição planetária de despertar, que não tem mais como a gente não ser quem a gente é na essência, né? Acho que a gente vai passar mal se a gente continuar sendo, né? Tentar ser algo que a gente não é. E ninguém também está enxergando mais essa fantasia, digamos assim, né? As máscaras estão caindo, a luz está vindo cada vez mais, né? Então está automaticamente nos forçando. Só que tem pessoas que já têm isso de uma forma assim mais fluida, né? Só que às vezes você está fazendo dessa forma e aí isso já aconteceu várias vezes comigo, a pessoa te olha assim e fala, nossa, essa pessoa é o quê? Louca? Né? Débil mental? Sei lá o quê, né? Porque você sai falando, rindo para as pessoas, né? E as pessoas estão sérias, estão estressadas, estão adoecidas nesse mundo mental, e às vezes, dependendo da pessoa, ela vai achar que você é maluca ou vai achar que você se sentiu ofendida, né? Como é que você pode estar rindo para mim se eu estou cheio de problemas, cheio de sofrimento, né? O mundo está uma porcaria, né? Como é que você pode estar desse jeito, né? Você está alienada do mundo e tal. Mas é justamente o que a gente tem que fazer nesse momento, transmitir para as pessoas amor, alegria, paz, mas de uma forma natural, né? Inclusive, eu vou fazer uma live sobre isso, até é bom fazer um parênteses aqui para vocês poderem me dar uma luz sobre isso. Eu fiz 2 perguntas para o Xing no curso de Xing que está terminando, né? Esse primeiro curso. A primeira pergunta foi nas 2 últimas aulas. Como os brasileiros devem agir em 2024? Que eu ia falar com vocês sexta-feira passada, né? Mas aí estava todo mundo com compromisso. E a outra pergunta nós fizemos essa semana, que é como as pessoas que estão buscando a evolução espiritual devem agir após o eclipse, esse grande eclipse aí que está sendo, né? Bem forte. E deram respostas muito interessantes, né? Inclusive, essa resposta sobre o eclipse tem a ver com o que a gente está falando. Então, eu estou querendo fazer uma live, porque eu acho que isso é de utilidade pública, porque a gente tem que propagar, né, o bem, tem que propagar as informações aí que o céu está mandando para a gente. E eu queria saber o que vocês acham, queria convidá-los, né? E também queria saber o que vocês acham, e que seria melhor fazer isso aonde? No Instagram, mais aberto, ou a gente fazer por um grupo mais fechado no Meet? Se tem um dia que vocês acham que é mais favorável, eu pretendo fazer aí nos próximos dias, né? Mas ainda não sei quando. Eu achei melhor hoje a gente retomar o livro, porque senão ia ficar muitas aulas sem a gente pegar o livro de novo, né? Então, só esse parênteses, se vocês quiserem me responder, dar a opinião de vocês, eu agradeço. Não sei, será que o Instagram é melhor? Então, o ruim de fazer no Instagram é que eu não sei se tem como, eu não entendo dessa parte de tecnologia, mas não ficaria gravado lá no meu canal, né? Que tem os vídeos que eu estou começando a juntar lá. Em compensação, e também é um pouco mais disperso e não tem essa interação que a gente tem. Em compensação, fica meio que porta aberta para quem está chegando, às vezes, que não está sabendo, vê a live e entra e tal, né? Então, não sei. Estou um pouco sem saber o que fazer, queria a opinião de vocês. É uma forma de você divulgar também o que você está fazendo. Eu acho que vale a pena você tentar fazer numa mídia assim como o Instagram,
Eu também acho que Talvez tem o mais YouTube. divulgação. Agora, o Instagram, você vê com alguém que você conheça, que entenda um pouco mais, porque eu acho que dá para você, na live do Instagram, você deixar Sim, sim, gravado no seu salva, canal. eu já salvei outras, Eu só não Dá sei para se eu gravar. consigo, eu acho que eu não, só não dá para tirar de lá e jogar no YouTube, essa informação eu não sei, mas eu acho que não. Eu acho que dá. Será? Eu acho que. Não sei. Também não sei. Tem algum, Mas fica lá no Reels, né? tem algum dia que vocês acham mais interessante, que vocês teriam disponibilidade? Eu acho que seria legal vocês participarem, né, para escutarem também, interagirem, né, pelo menos por escrito. Porque se você fizer pelo Meet, você vai restringir bastante, né? O número de pessoas. E eu acho que vale a pena. É uma forma de divulgar o que você está fazendo, de dar start em outras pessoas, talvez trazer, inclusive, para o grupo. Eu acho. Cristina e Felipe, o que vocês acham? Eu acho que o Instagram é melhor agora em relação ao dia. Quer dizer, para mim, melhor é sexta-feira, que é o único dia que eu não estou com atividade à noite. Mas eu acho que não deve ser bom a sexta-feira, não. Por quê? Porque sexta as pessoas costumam sair à Ah, noite. sim. Mas tem aquela coisa, né? Assiste quem tem que assistir, né? Eu não sei, Mas tem eu ouvi falar que agora o dia de sair é quinta, né? E sexta é o dia que as pessoas já estão em outro lugar, que foram viajar ou estão em casa. Ah, é? Sexta, tanto que isso impacta no trânsito e tal. Eu acho que sexta-feira é interessante pra gente, seria ótimo sexta-feira, porque ou a gente tá aqui em casa, ou a gente viaja e já chegou. É o dia que tem menos coisa acontecendo. Quando você fala do canal, não daria para fazer ao mesmo tempo YouTube e Instagram? Não daria pra fazer um mix? Talvez, sabia? Se Acho que você sim. pegar dois aparelhos, acho que seria super Eu posso bacana. botar Isso no dá, notebook, no amplia, YouTube, né? né? E aí Sim, fica gravado lá também. Boa ideia, Felipe. Tem muita gente fazendo isso, É, fazendo simultâneo o Instagram e o YouTube. é isso. eu fiz há um tempo atrás, mas já faz um tempinho, eu fiz no Face e no Instagram ao mesmo tempo. Pronto. Mas eu entro no Face quase nunca, assim, ou uma vez por dia só para ver se tem alguma coisa e saio. Só tchup-tchup, porque eu acho muito burocrático, demorado, chato. Sim. Eu acho que o melhor é YouTube e Instagram. São os No dois. YouTube para ficar gravado, né? Aham. Boa ideia. Então tá. Então vou ver se eu faço na sexta que vem. O que vocês acham? A gente dá uma paradinha do livro e faz a live, né? Mas então, voltando, né? O way, que é a tradução literal de way é a expressão não ação, significa o gesto praticado através da não ação ou da ação não intencional. Apesar de divulgado no Ocidente em meados do século XX como conceito taoísta que instava seus seguidores a não agirem, o Wei não significa ação que deixa de ser praticada, e sim a que de fato se concretiza, mas como resultado do comando da consciência universal, ausente da intenção do ego. Ou seja, se você está no estado de espontaneidade, de naturalidade, como as crianças, né? Essa pureza, esse esvaziamento, você se deixa ser um canal e entra nesse flow, né? E a consciência universal age através de você, né? Então, tudo vai sair de forma natural, como tal. Você vai estar no lugar certo, falando com a pessoa certa, na hora certa. As coisas vão ser atraídas para você, né? Tudo vai ser sem o ego, vai ser sem intenção, tá? Me vem até aqui sei lá, um insight que poderia ser, ao invés de ser não ação, poderia ser não reação, né? Porque o ego geralmente está associado a essa questão anterior. E a ação, como genuína, como algo sempre atrelado a uma espontaneidade. É claro que não é, mas me veio essa reflexão, queria compartilhar com vocês. Sim, interessante. Não ação, não reação, né? Serviria também, a ação da não ação. A reação da não reação. Né? Então, é bem interessante isso a gente observar e começar, não só a observar, mas começar a praticar isso. Como é que a gente pratica isso?
sem entrar naqueles meandros da dimensão mental que a gente está falando, que é uma outra dimensão que a gente entra, que nos afasta do caminho espiritual, nos afasta da nossa essência, que a gente age de uma forma intencional, artificial. Começar a deixar a gente ser quem a gente é, que é o próprio movimento que está acontecendo no planeta nesse momento, né? Se a pessoa vai ficar ofendida porque você é como você é, o que você pode fazer? Se a pessoa vai achar que você é louca, às vezes quando acham que eu sou louca, que eu saio falando, começo a falar com as pessoas que não é louca, e rio e tal, e, né? É só você observar, quando você cumprimenta uma pessoa estranha na rua, a pessoa te olha com uma cara e fala assim, você é doida. Ainda mais Mariana, onde você está aí. Eu moro perto do shopping, né? Então, assim, eu tenho um hábito, como quando eu chego no shopping, tem sempre um segurança na porta, não sei o quê. Eu falo, bom dia, boa tarde. No começo, as pessoas olhavam para mim assim, tipo, se tomavam um susto. Agora já respondem, entendeu? Em cidade do interior é totalmente natural isso, né? Cidade... Cara, você está passando por uma pessoa, as pessoas passam pelos seguranças e as pessoas que estão servindo de alguma forma, como se fosse um poste, né? Você ignora completamente. Exatamente. E aí você cumprimenta, porque ele é uma pessoa que está te servindo, está cuidando de você ali, está cuidando da sua segurança. Ele é um ser humano, independentemente de estar te servindo, né? Está na sua frente, você é uma pessoa que está fazendo uma ação em seu benefício também, né? É muito louco isso, né? E eu cumprimento todo mundo. Às vezes, no começo, minha filha falava assim, o que você está falando? Eu estou cumprimentando uma pessoa. As pessoas acham estranho, é muito engraçado isso. Vamos lá. O Wei significa fazer as coisas naturalmente. Fazer o que tiver que ser feito, não deixar de agir, não acrescentar afazeres desnecessários e não fugir do que deve ser feito. Não reduzir nem acrescentar, simplesmente fazer o que é natural. É simples assim, né? Simples como as crianças fazem, né? Tudo na natureza é natural. O sol é natural, a lua é natural, o mundo é natural, a árvore, o calor, o frio. O sol nasce sempre dentro de seus ciclos cósmicos, assim como a lua. A natureza age naturalmente, ela tem a sua própria ordem natural. Por que então o ser humano teria que fazer alguma coisa que não estivesse de acordo com a natureza? Por que ele foi inventar isso, né? O homem deve recuperar a sua naturalidade, integrando-se ao céu e à terra, ao cosmos. Como tudo que existe no cosmos é fruto do tal, ou melhor, é o próprio tal em estado manifestado, então o homem deve integrar-se com a parte invisível que esse todo abrange. A partir desse momento, tudo se torna o tal. E dentro dessa grande condição, todas as coisas acontecem de uma forma natural, fluida e espontânea. Consequentemente, cria-se uma ordem que não é uma norma, mas sim a própria ordem natural do universo. A gente entra, a gente conecta, a gente sintoniza com essa frequência, com essa ordem natural do universo. O taoísmo enfatiza a ordem natural das coisas, valoriza viver cada coisa e cada instante de nossas vidas, do nosso destino, de forma natural, sem fugir das coisas como elas são, sem querer modificá-las de maneira intencional. Esse é o simbolismo do caminho da água. É muito bonito esse simbolismo da água, né? A água, ela tem vários simbolismos no taoísmo. Ela tem o simbolismo da bondade, né? Porque ela beneficia todos os seres, da energia vital, sem emotividade, da água fria da nascente. Tem o simbolismo também do perigo, do abismal, né? Que a água também é perigosa, né? Tem o abismo da água. E ela tem o simbolismo também da naturalidade, da humildade. Por quê? Porque ela tem um caminho, ela nasce lá no alto da montanha, e ela não quer subir para ficar cada vez mais alta, que nem o ser humano quer, cada vez estar mais no top, né? Ela faz o quê? Ela procura o caminho, ela vai descendo a serra, né? Vocês que moram aí na natureza, vocês sabem disso. Passando pelos caminhos mais apropriados, simplesmente fluindo até encontrar o oceano, né? Ela vai descendo. Então chove, a chuva penetra na terra, formam-se as fontes, e assim a água segue sucessivamente no infinito ciclo de transformações naturais, né? Muito bonito isso. Inclusive o Tao Te Ching, né, que é o livro do Caminho da Virtude, que foi ditado pelo Lao Tse, que é o patriarca do taoísmo,
É um livro com 81 capítulos, tem um capítulo que ele fala sobre as virtudes da água. É muito bonito, né? Vou ver se eu consigo, sempre que possível. De repente, quando a gente terminar esse livro, a gente pode pegar o Tao Te Ching, né? Ele fala, tem um capítulo que ele fala das virtudes da água, da humildade, da bondade da água e tal. O I Ching, o Tratado das Mutações... só uma observação. Xing é tratado. O que é um tratado? É um livro sagrado, tá? Assim como, digamos assim, comparando mais ou menos uma Bíblia. É um livro sagrado, muito antigo, muito ancestral, tá? Então, o Tao Te Ching, Xing é tratado, Tao, né, é o caminho, que é isso tudo que a gente está falando, e Te é virtude. Então, é o livro do caminho da virtude. E Xing, aí Xing já é mais complexo. E Xing é o tratado das mutações, né? Mas no curso de Xing a gente aprende o significado de da complexidade do ideograma do I Ching, né? No caso o I, né? Ele fala de N coisas, né? Da mutabilidade, ele fala do Sol e da Lua, é muito complexo. E simples ao mesmo tempo, assim, né? É a essência de tudo. O Tratado das Mutações fala da impermanência do ser e do universo, o próprio Tratado das Mutações, né? Da mutabilidade, do constante processo de transformação a que todos os seres e todas as coisas presentes no universo manifestado estão submetidos. A condição estática é uma ilusão criada pelo nosso raciocínio e nossos sentidos, né? O homem acha que tudo tem que sempre ficar do jeito que ele acha que tem que ser, né? Deixa eu passar o slide aqui. Dúvidas, observações? O I Ching é o Tratado das Mutações, clássico chinês da antiguidade, conhecido também como I Ching, cuja criação, é que ele escreveu aqui, I Ching, né? I Ching é o pinyin, cuja criação é atribuída ao sábio chinês Fuxi em aproximadamente 5.500 anos antes de Cristo, mas como eu falei, seria 7.000, né? Baseia sua teoria no princípio de que todas as manifestações estão sempre em mutação para expor a síntese que está presente em todo o universo, composta pela relação entre as polaridades Yin e Yang, representadas, respectivamente, por duas linhas. Eu, no caso, falei ao contrário, Yang e Yin, tanto faz, Yin e Yang, Yang e Yin, representadas, respectivamente, por duas linhas retas, infinitas ou limitadas, uma cheia e outra interrompida. Estuda os movimentos e as características da linguagem binária dessas linhas, né, matemática binária, como eu tinha falado, que se sobrepõem para formar os 8 trigramas, representação do despertar das múltiplas manifestações do céu e da terra, e os 64 hexagramas, que representam todas as possibilidades dos contextos em que as manifestações acontecem. Ao lado do Tao Te Ching, que é o livro do caminho da virtude, esse que eu falei, e do Nanhua Xing, que é o livro da flor do sul, acho que não é da flor do sul, não, mas, enfim. O I Ching, Tratado das Mutações, constitui um dos 3 livros chamados em conjunto de San Xuan, 3 obras do mistério, estudados pela corrente mística do taoísmo denominada tradição secreta. No Ocidente, o Tratado das Mutações é usado predominantemente como oráculo. Eu acabei não falando isso, né? O I Ching, além de ser um tratado sagrado, é um estudo das virtudes, né? Muito profundo das virtudes e da origem e do princípio do universo, né? E dessa relação do céu com a terra, é também um oráculo. Ele é mais difundido no Ocidente como oráculo, como uma coisa esotérica, digamos assim, mas ele é muito mais profundo do que isso, né? E dentro do oráculo tem vários tipos de oráculo, né? Tem da moeda, tem números, tem da vareta, né? Com oráculo bem aprofundado, bem preciso, que normalmente eu uso, né? Então, mas ele é mais conhecido como oráculo. O apego às coisas faz o homem morrer, e essa morte acontece a cada instante. Todas as vezes que nos apegamos a alguma coisa, morremos um pouco. Os apegos traumatizam a nossa consciência e prejudicam o nosso corpo. Dessa maneira, o homem morre a cada instante, morre em sua consciência, morre em seu corpo. A partir do momento em que o ser humano consegue viver as infinitas possibilidades da transformação, ele não se apega mais à forma. Se pensarmos que o universo teve um princípio e que terá um fim, estaremos nos condicionando dentro de um universo ilusório. O universo é como uma grande corrente, um elo encadeado no outro,
e, portanto, é o próprio infinito. O infinito é a própria vida. A partir do momento em que nos tornarmos a infinita transformação, não conheceremos mais a morte, mas sim a plenitude da consciência e a plenitude da vida. Quando a vida e a consciência infinitas fundem-se num único ponto, quando se tornam um único elemento, o homem passa a ser chamado de imortal. Os grandes mestres taoístas ascensionados da antiguidade são chamados de imortais. Essa consciência, essa fusão da consciência infinita com a plenitude da vida, com a vida, é esse processo de alquimia que eu estava falando para vocês da meditação. Tá? É através desse processo. Tá? O sol, a lua, a água, o vento, tudo se manifesta no universo de forma natural. O sol não diz, sem a minha luz o povo viverá na escuridão. Esse tipo de raciocínio humano está vinculado a um comportamento movido pela intenção e pelo desejo, a um comportamento característico de seres que, desde tempos remotos, perderam a sua naturalidade. Intenção e desejo, né? A gente está falando de intenção, desejo, apego, né? O budismo fala disso também, né, Cris? Os sofrimentos são gerados o quê? Pelos apegos, né? E pelos desejos, né? Aí a tem gente o fica apego, preso a na roda aversão, da né? destino, né? Tanto aquilo que te atrai quanto aquilo que te rejeita também é um problema. Uhum. Então, o ser humano ele se perdeu a naturalidade, se perdeu nessa roda do destino aí, movido por intenções, desejos e apegos, né? E pelo sofrimento, né? Porque o sofrimento, também remetendo de novo à palestra interessante que eu assisti ontem, que ele fala o seguinte: dores existem de coisas que acontecem, mas quando você incorpora aquele personagem, você conta a sua história dentro de uma vitimização, né? Por mais que você não esteja fazendo para ser vítima, com essa intenção, mas dentro daquela história cristalizada, né? E repetindo, se referindo àquela dor gera uma continuidade, e aquilo ali gera um sofrimento, que é a continuidade de uma dor que já aconteceu e pronto. Uma O situação que budismo aconteceu, vê assim também. Tipo né? assim, a dor é real, né? Na hora que você tem uma perda, por exemplo, você sofre porque você está sentindo aquela dor. Mas aí toda vez que você fica perpetuando aquilo, lembrando dessa historinha, você cria o sofrimento. E quanto mais a gente se apega nesse É o sofrimento apego à dor. e se apega à dor, menos tempo de vida a gente tem, né? Mais a gente vai morrendo aqui, como ele está falando. O homem deve saber deixar fluir e realizar os seus empreendimentos, mas não deve fazê-los como uma obra pessoal, personalizada. Simplesmente deve fazer o que precisa ser feito. Como ser um canal, né? A gente está aqui a serviço. Também achei muito... Essa palestra de ontem mexeu muito comigo, porque ele fala também disso, né? Dessa questão, dessa visão aramaica, né? Que fala o seguinte: a gente se perdeu nesse mundo mental, e esse mundo mental tem a ver com esse personagem, com esse ego cheio de sofrimentos, né? Mas, na verdade, existe algo, essa luz divina, que criou tudo. E ela fez essa criação, né? E teve uma expressão de contentamento ao criar tudo, né? Como fala no texto bíblico, né? Teve aquele, né? A minha criação é melhor até do que eu pensava, né? Assim, ai, que boa essa criação, como ficou tão bom, né? Digamos assim. E ela tem um sentido, essa criação. E é um sentido que foi criado, o artista, digamos assim, é esse criador, essa energia criadora, essa luz divina, seja lá que for, né? No taoísmo é o próprio Tao, né? Que quando chega na hora da manifestação, quem pare, quem dá a luz, né? É a Sagrada Mãe das Estrelas, a Domu, que pare e cria, né? Os universos, o destino, o tempo. Mas o que acontece? A gente fica querendo controlar, querendo achar que nós temos esse poder, digamos assim, e a gente sofre por causa disso. E é uma ilusão, porque a gente não está aqui numa viagem de passeio, digamos assim, né? Isso não quer dizer que tem que ser ruim a nossa estadia, pelo contrário, a gente tem que ser feliz aqui, a gente tem que se realizar aqui. Só que a gente não está aqui com um objetivo intencional da gente fazer isso. Isso é uma consequência da gente estar aqui como um canal a serviço de uma criação que nos criou, né? Nós somos
nós temos o tal na gente, nós somos uma manifestação do tal ao mesmo tempo, né? E a gente está aqui por um motivo. E esse motivo não é a gente que define, foi algo maior que definiu esse motivo, né? E é muito louco isso, porque teoricamente, tá, mas quando você começa a pensar nisso nos gatilhos, nas coisas que a gente vive no dia a dia, dá um tilt também, mas peraí, né? Então eu estou aqui, né? Não é o meu propósito pessoal, como ego, como personagem, é um propósito maior. E dentro desse propósito maior que eu estou sendo um canal, se eu fluir nesse propósito, automaticamente eu vou encontrar o meu propósito, digamos assim, né? E a felicidade vai vir a mim também, né? A evolução espiritual, por isso que a gente busca, né? E, na verdade, é ao contrário, a gente fica buscando algo, mas quando a gente entra nesse caminho da naturalidade, o algo vem a gente, as respostas vêm a gente. A gente começa a olhar e ler os sinais no dia a dia das coisas que acontecem. E no dia a dia a gente nem percebe isso, né? A gente não se toca, a gente é muito tapado. O tempo inteiro tem sinais acontecendo, né? Bem, se alguém quiser falar alguma coisa, falem, tá, gente? Às vezes, quando eu me empolgo, saio falando aqui, não paro mais. Então, vamos lá. O homem sagrado realiza a obra sem que as pessoas o percebam. E quando termina a sua obra, retira-se sem que as pessoas lhe atribuam elogios ou reconhecimento. Ele sai em francês. Porque ele simplesmente faz. Não faz para ganhar elogios. Ele não se revela, ele simplesmente faz. Ele está lá para ser um canal. Eu acho uma paralela muito bonito com as árvores. As árvores, por acaso, têm um propósito específico delas, a intenção, não, eu vou nascer aqui, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, não. Elas estão lá, é natural, elas nascem, e elas fazem o quê? Um canal de transmissão, né, entre o céu e a terra, que é a coisa mais bonita do mundo, porque quando a energia do céu e da terra fazem uma comunhão, quando a energia da terra sobe para o céu, e quando a energia do céu desce para a terra, isso corresponde no Xing ao hexagrama paz. É um casamento entre o céu e a terra. Ou seja, para você ter paz, precisa ter o quê? Uma comunhão entre o céu e a terra. A terra precisa ir para o céu precisa ir para a terra, né? E precisa ter um canal para facilitar essa comunicação. Então, as árvores, elas estão ali como canais, elas recebem a energia do céu, né? E da terra, e fazem essa troca, e elas funcionam como agulhas de acupuntura também, a gente está falando de medicina chinesa, né? Elas funcionam como agulhas de acupuntura. Elas são um exemplo, na verdade, do que a gente deveria fazer, que é ser esse canal entre o céu e a terra, que é ser essa agulha de acupuntura, que é onde a gente colocasse, a gente harmonizasse os locais, né? Levasse equilíbrio para os locais, né? Eu acho muito bonito, isso muito, muito, muito profundo, né? O sol traz a luz e cria a vida, mas não quer a vida para si. Ele não possui a vida. Esse espírito é fundamental. Se tivermos que fazer alguma coisa, simplesmente a faremos. Concluiremos a obra e sairemos de cena simplesmente sem apegos. O ser humano tende a fazer as coisas com intenção, e quando as conclui, acha que tudo lhe pertence. Aquele que não se apega às coisas está eternamente presente. Aquele que se apega às coisas fica para trás e passa desapercebido. Aquele que não se apega está sempre presente, mesmo quando não é reconhecido pelas pessoas. Quem está presente normalmente não é percebido. Não se percebe o vazio que existe numa sala. O que se percebe são as cadeiras, a mesa, o quadro negro. Se um dia a mesa for tirada, então ela desaparecerá. Porém, ainda assim, o espaço da mesa continuará a existir. Se a nossa identidade espiritual for o espaço e não a mesa, estaremos sempre presentes. Vou passar o slide aqui para mim. O homem sagrado é o sábio que alcança o nível da sagração e dissolve sua consciência no tal, dimensão a qual ele se integra. Nessa condição, deixam de existir diferenças entre o homem sagrado e o tal. A consciência de um será a consciência do outro. O tal estará no homem sagrado, o homem sagrado será a expressão do próprio tal.
como vocês estão de pique aí? A gente terminamos a página 35. Teoricamente, faltariam 4 páginas, que a princípio não são coisas muito complicadas, mas se Mas vocês já vai querem, dar 9 a gente horas, pode Bia. parar. Oi? Já vai dar 9 horas. Então, por isso que eu estou perguntando. Eu estou à disposição de vocês. Se vocês quiserem, eu bato continência aqui. Para mim, tudo ok, tanto faz. Eu acho que a gente pode ir para a meditação. Também acho. Felipe, também acha? Eu também acho. Tá, Senão vai ficar muito. Vai se estender demais. tá. Então, olha, paramos na página 36, tá? Então, a próxima aula é 36, 37, 38, 39. Tá? Vocês me lembrem, por favor. Basicamente, o que a gente falou hoje foi o quê? Da mutabilidade, do não apego à obra e da não intenção, né? Da naturalidade. Tá? Então, vamos agora. Eu não sei se vocês sentem isso, mas parece que depois que a gente faz a aula fica mais fácil a meditação, né? Acho que a gente sintoniza num nível mais de vibração mais elevado, talvez. Acho que é isso, né? Então, vamos fechar os olhos, relaxar o que precisa ser relaxado. Sorriso interno de Mona Lisa, que eu chamo, leve. Sorriso interno. Topo da cabeça apontado para o céu. Receber a energia do céu. Quem está sentado, pés no chão. Quem está sentado na cadeira, né? Quem está sentado no chão, ok, já está em contato com a terra. Mão direita, 4 dedos abaixo do umbigo no Tantien, mão esquerda em cima da mão direita. Respiração natural, só prestando atenção na respiração. Se vierem pensamentos, não se apegue a eles, não confronte, não julgue. Simplesmente volte ao seu foco do Tantien da respiração. Vou fazer uns 5 minutinhos, tá?
Vamos voltando aos pouquinhos, mantendo os olhos fechados. Uma respiração um pouco mais profunda. E sentindo suas mãos. Faz um leve balanço para frente e para trás, rotação de coluna. Então, manter a presença, continuar mantendo a presença. Massageia um pouco o rosto, cansa um pouco os olhos. Massageia um pouco aqui a região do timo.
Aos poucos, vamos abrindo os olhos. Quem abriu ainda. Bem. Alguém quer comentar alguma coisa? Todo mundo quietinho? Nada a comentar? Compartilhar experiência? Nada? Então, tá bom. Bom, então ficamos assim. Na próxima sexta-feira, então, vou ver se eu providencio aí a divulgação da live também, se vocês puderem ajudar a compartilhar. O meu canal do Instagram e do YouTube é o mesmo nome, tá? Esse nome meu que está aqui, Denise Bastos, está aqui também. Então é fácil de achar. É a mesma imagem também do WhatsApp. Se tiverem qualquer dúvida nesse meio tempo, podem chamar lá no WhatsApp. Tá? Mas, se puderem ler também, esse capítulo até o final, e quem não leu o primeiro também lê. E é isso. Ah, sim. Se puderem também me ajudar a compartilhar sobre o novo curso de Xing que eu vou começar, tá? Estou terminando uma turma agora, e vou começar um novo Xing, chama de básico, mas não é bem básico, na verdade, né? Porque ele é bem, a gente aprofunda bem, né? A gente aprende bastante coisa. Então, eu vou fazer um postzinho também sobre isso, se vocês puderem estar compartilhando com quem possa ter interesse. É um curso muito legal, online também. Você vai divulgar onde? 8 aulas. No Instagram? O curso, a live, os dois? Não, divulgar o curso. Vou divulgar no Instagram, no WhatsApp, vou fazer um postzinho, né? Tá. Mas é assim, se alguém perguntar, é um curso bem legal, são 8 aulas de 2 horas cada, uma vez por semana, então dura 2 meses. A gente aprende toda a parte, os fundamentos, né, do Xing, que é o fundamento disso tudo que a gente está vendo aqui, como eu falei, de todas as artes taoístas, né? É muito importante para quem quer ir por esse caminho. Então, a gente aprende yin, yang, 5 elementos, trigramas, hexagramas, né? 8 trigramas, enfim. Todos os fundamentos, os princípios também. E depois, na última parte, a gente aprende a parte prática, que é o oráculo em si. Aprender a jogar. 3 métodos, né? O método da flor de ameixeira, que é numerológico, das moedas e das varetas. A gente faz a prática para aprender a técnica, né? E também para começar a aprender a interpretar. E aí, depois dessas 8 aulas desse curso de fundamentos, a gente tem um curso avançado, que aí já entra nos 64 hexagramas. Aí a gente não fica mais focado nos fundamentos, nem na prática, a gente usa tudo que a gente aprendeu para conseguir fazer a interpretação das respostas, né? Então, a gente aprende cada hexagrama, a imagem dele e as linhas, né? Então, mais ou menos, cada aula vai um hexagrama e as 6 linhas, pelo menos, né? Pelo menos uma aula para cada um. São 64 hexagramas. Então, é um curso mais longo, já dão 64 aulas, né? Mas é interessante porque a gente aprende muita coisa. Como eu falei, é a base de muita coisa, fora que é um livro de muitas virtudes, né? Então, tem muitas situações que às vezes a gente lê que a gente... Até ontem, não, quarta-feira, uma das alunas estava me falando, pois é, porque mesmo independentemente da gente jogar, né, só da gente abrir o livro, a gente já tem tanta sabedoria, né, tantas orientações, né, virtuosas, né, realmente. O Xing é considerado um atalho, né, um manual de sobrevivência na Terra, né, que a gente está precisando cada vez mais, né. Então é isso, se vocês puderem me ajudar a divulgar, porque é um curso que eu gosto muito de dar, é muito gostoso e realmente vale a pena também para quem estuda, tá bom? Tá legal. Um bom fim de semana para vocês, gratidão pela presença hoje, gratidão bom fim de semana para todos. Pelo interesse em participar aqui com a gente, espero que continue também. Chama incrível. Se a Lu quiser participar. Gostou? É isso que eu perguntar, gostou? Foi incrível, que bom. Incrível. Eu estou sentindo reverberar aqui. Que bom. Eu gosto de silenciar depois que eu acesso, enfim, muita sabedoria, muito conhecimento. É bom para processar, né? Uhum. E aí, ver se a Lu participa também uma hora dessas, né?
Ela falou, que hoje especificamente teria o retiro, né? Só por isso que ela não tá aqui. Ah, ela foi pro retiro. Mas e as crianças? As crianças estão dormindo, por isso que eu entrei um pouco depois. Nossa, dorme cedo, então que bom, né? Sim, a gente dorme cedo aqui em casa, né? Que bom. Mas a Luísa tá chegando agora. Ela foi aqui do lado, mas, enfim, tinha esse início hoje e tal. Uhum. E as crianças, hoje especificamente, elas não dormiram durante o dia, então elas já estavam mais cansadinhas. E como você já tinha falado de manhã, né, da aula, Maravilha. eu já fui me organizando para que às 7 horas boa tarde na cama, cedinho. elas já estivessem encaminhadas. Legal, que bom. Então tá, continue sendo bem-vindo. Então, bom fim de semana, boa semana para vocês, se a gente não se falar, tá? E até sexta. Até sexta. Beijos, gratidão. Tchau, tchau.